Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre cuidado da saúde no final de ano. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Suelen Silva, estou como coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde de Caruaru. E é uma honra estar com esses convidados maravilhosos hoje no nosso episódio. E para esse episódio muito bacana, vamos conversar com Graziele Veríssimo, ela que é psicóloga, sanitarista e tem residência em atenção básica e também é nossa profissional da equipe multi da atenção básica. Seja muito bem-vinda, Graziele. Obrigada, Suelen. Obrigada, a gente que agradece. Estamos com Milena Vieira, ela que é nutricionista, especialista em educação e saúde e apoiadora institucional da atenção básica daqui de Caruaru. Seja muito bem-vinda, Milena. Muito obrigada e bom dia a todos e todas. Obrigadinha. Estamos também com o nosso querido Alexandre Flamarion, ele que é profissional de educação física e apoiador institucional da atenção básica aqui da Secretaria de Saúde. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Sueli. Obrigadão, é um prazer recebê-los, tá? E aí, pra gente começar esse bate-papo de hoje, né? Estamos chegando no final do ano. É aquela tensão, todo mundo tem muita coisa para fazer, todo mundo tem muita confraternização para ir, tem que dividir o tempo em fazer também os exercícios. Quando dá tempo, porque geralmente ali no final do ano a gente vai meio que deixando de lado, né? Devido a tantas atividades. E aí, pra gente começar, eu queria ouvir um pouquinho, né? Nessa correria, ela gera muita ansiedade, né? E como identificar sinais de sobrecarga emocional? E o que podemos fazer para lidar com isso? Quando a gente fala do mês de dezembro, o mês de dezembro acaba se tornando um mês muito emocional, né? E quando chega esse mês, a gente começa a fazer uma reavaliação de como foi o nosso ano, né? Principalmente das nossas metas, dos nossos propósitos, se a gente conseguiu ou não. E isso acaba, de fato, gerando ansiedade, gera muitas vezes aquele sentimento de frustração. Só que é super importante, né, a gente levar em consideração que somos seres emocionais. A gente precisa sentir nossas emoções de tristeza, de ansiedade, de angústia, mas ao mesmo tempo a gente também precisa fazer uma reavaliação das nossas emoções, né? E a gente está vivendo numa sociedade do imediatismo e da correria e das redes sociais. E as redes sociais acabam trazendo e gerando ansiedade maior para a gente. E assim, é muito importante a gente começar, né, a perceber os sinais de sobrecarga emocional quando a gente nota um nível de estresse maior, um nível de ansiedade, um nível de isolamento, né? Muitas vezes a gente é aquela pessoa que participa de tudo e quando chega fim de ano a gente começa a se excluir, a se isolar. Então são sinais de fato de uma sobrecarga. E é importante a gente ter essa percepção para se cuidar, né? Hoje a gente sabe que a questão de saúde mental está mais em evidência. A gente consegue discutir mais sobre saúde mental, mas ainda falta muita coisa, né, para a gente poder desconstruir. Eu falo que é um tabu que está sendo desconstruído dia após dia, né? Algo também que é super importante a gente levar em consideração é a questão da comparação, principalmente nesse fim de ano. Mas eu gostaria de ter comprado minha casa, eu gostaria de ter feito um curso novo, eu gostaria de ter tido uma vida, né, mais ativa e eu acabei não tendo, né? É super importante a gente levar em consideração e também refletir os nossos hábitos de mudança, né, em relação à questão de saúde mental. Então, como é que eu vou lidar com tanta coisa ao mesmo tempo nessa sociedade imediatista? Né? Então é super importante a gente buscar um tempo para si, um tempo de autocuidado, né? O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler, eu gosto de fazer caminhadas. É super importante a gente colocar esses hábitos em volta. É muito importante também a gente estar conectado com pessoas que também pactuam desse mesmo pensamento. Então é super importante a gente estar perto de pessoas que nos fazem bem. E assim, quando a gente faz essa avaliação de todo ano, é importante a gente validar também o que a gente construiu, né? Sabe uma trend que está muito em evidência no Instagram, né? Como é que eu vou ser triste se esse ano eu fiz um monte de coisa, né? Então é importante também a gente validar tudo que a gente construiu durante esse ano. Porque de fato é um momento onde a gente começa a fazer essa reflexão, né? E muitas vezes não só traz alegria, né? E a gente precisa estar sondando isso.
É bem bacana, é um momento que geralmente a gente começa a pensar, né? Ah, mas eu não comprei isso, como você muito bem citou. Ah, porque eu não consegui isso. Mas lembrar que tem o próximo ano, né? Digo, ó, então é se planejar, né? Vamos tentar organizar. É um momento, de fato, muito emocional, assim, né? Acho que para todo mundo passa por isso e, de fato, a gente precisa estar se policiando. E aí, Milena, eu queria perguntar para você, né? As festas de final de ano, elas estão sempre associadas a muito alimentos calóricos, né? A gente sempre, quando fala assim, ah, Natal, amigo doce, né? A gente sempre pensa em comida, a gente nunca pensa assim, vamos fazer o exercício, a gente pensa na alimentação. Se não, vamos fazer uma confraternização, vai ter comida e tal. E aí, como equilibrar essa alimentação, sem abrir mão desses momentos tão importantes que é o momento de se confraternizar, né? É isso mesmo. Dezembro é um mês, como o Grazi trouxe, né? Que mexe muito com as emoções, né? E a comida, ela está associada à emoção. Então, quando a gente olha para a comida, a gente tem alguma lembrança ou daquele bolo que a avó faz. A gente faz aquela associação. A emoção está muito ligada a essa questão de se alimentar. E tem muitas festas realmente, né? No mês de dezembro. É muita confraternização, é muito amigo secreto. Chocolate reina durante esse período, né? Porque é um alimento que traz pra gente aquele afago quando a gente tá comendo, né? E aí não tem pra onde a gente correr, a gente precisa estar ali e aquilo vai fazer parte. Eu acho que a gente lidar com equilíbrio, aí eu vou também puxar pelo que Grazi trouxe, né? É um período que vem com muitas questões, a gente se questiona muito do que eu fiz, do que eu não fiz, e essa questão da comparação do corpo, hoje as redes sociais, ele é um instrumento muito potente, mas tanto para o bem quanto para, se a gente não tiver o cuidado no uso dele, ele pode se tornar para o mal. E essa comparação, né? Porque tá todo mundo agora viajando, tá todo mundo na praia, tem aquele pessoal fitness que posta muito, aqueles corpos perfeitos, e a gente começa a se cobrar. Porque eu cheguei no final do ano e eu não consegui chegar, né? E aí acho que essa questão da comparação também pesa muito nesse processo, para que a gente não esteja olhando para o outro, o que é que eu não fiz, mas o que é que eu também fiz, o que é que eu posso fazer. Então, é trabalhar com o que é possível. Então, a gente não precisa deixar de participar desses momentos, porque são momentos únicos. A gente não vai viver uma confraternização familiar novamente, daquela mesma forma. O Natal, ele acontece todo ano, mas esse período, às vezes esse ano a gente está confraternizando com alguém que a gente ama, mas próximo ano a gente não sabe se a gente vai estar ou não. Então, eu acho que são espaços, são momentos que a gente não deve perder. E a gente não deve ficar olhando para a comida como um vilão, porque isso também não é legal. A comida, ela não é um vilão. Eu acho que a gente pode ter um equilíbrio. Eu particularmente, gosto muito da prática da atividade física. Então, eu não deixo de participar desses espaços. Me alimento, como chocolate, participo da ceia, tomo algum uso de bebida alcoólica, mas eu buscar o equilíbrio. Então, se você vai fazer uso de bebida alcoólica, bebe água. Faz esse equilíbrio aí, porque já ajuda, inclusive no outro dia, para que você não amanheça tão ruim. Então, se ter uma confraternização, exceder um pouquinho hoje na alimentação, tenta fazer no outro dia uma caminhada, uma corrida. Se gosta do espaço da academia, tenta ir para a academia também. E aí você consegue ter os dois, porque a prática do exercício, vou deixar para a Alexandre falar um pouco mais, mas é também um espaço muito prazeroso, que a gente também pode estar confraternizando. A gente sabe que dentro dos espaços de prática de atividade física também existem muitas confraternizações, então é um espaço também que nos proporciona prazer, assim como a alimentação. Então dá pra gente sim participar de todos esses momentos com equilíbrio. Se eu vou ter uma confraternização à noite, eu busco ter uma rotina alimentar durante o meu dia mais tranquila. Se a confraternização é à noite, eu não janto, eu deixo para fazer a refeição lá, faço um lanche. Então tudo é equilíbrio. Eu acho que a gente pode participar de todos os eventos, ser feliz nesses momentos, comemorar com as pessoas que a gente ama, com um saldo positivo, que no outro dia eu vou ter aquele equilíbrio alimentar, vou beber bastante água, que isso é fundamental, e praticar atividade física. Água é sempre importante, né? Milena trouxe ali, porque a gente não vai mostrar, mas tem ali uma garrafa que ela já faz parte de mim. Eu complemento, eu não sei se é minha garrafinha de água não, tem que estar ali. Bom. Tem uns 2 litros? Eu bebo uma média de 4 litros por dia. Aquela garrafa tem uns 2 litros. Ah, dá licença, tá garrafinha ali. Tá vendo? Arrasou. Tem uma de 700 ml, às vezes tem dia que eu nem tomo toda, veja. E 500 ml em jejum, viu? Fundamental. Em jejum. Acordar, toma 500 ml de água em jejum, faz muito bem.
para o funcionamento do intestino, para todo o resto do dia. Então, é um conselho que eu dou. Bebam água. Bebam água. Eu lembro que algumas reuniões que a gente participou com a Milena, ela sempre dizia, minha gente, beba água, ninguém tá tomando água não. E ela sempre incentiva, isso é importante. Então, vocês também bebam água. Ela é muito disciplinada. Muito, muito. A gente tava conversando aqui nos bastidores o quanto que ela é, né, disciplinada. E quanto que isso é exemplo pra gente. Isso é muito bom. E eu sigo você, eu vou fazer até um comentário. E no Instagram você incentivando sua mãe a caminhar. Eu achei lindo, que fantástico, como isso é bacana, né? Hoje minha mãe, pela questão de adoecimento dela, sofre pela ausência do exercício. Então, o quanto isso impacta, né? Principalmente quando a gente vai envelhecendo, hoje a gente está com uma população que está envelhecendo muito e está envelhecendo de uma maneira, que bom, muito saudável, mas o sedentarismo que ela teve durante a vida ativa dela, a vida adulta dela, está trazendo um prejuízo para ela hoje. Que ela podia estar em outra condição física, mas infelizmente a gente tem esse processo. Então agora eu pego no pé dela mesmo, e pego no pé da minha pequenininha, de 5 anos, bora fazer exercício. Ela vai, mãe, vamos fazer agachamento. Eu disse, bora fazer agachamento. Olha aí, uma criança de 5 anos gostando de agachamento, isso é evolução. Essa geração já é diferente. Já vai vir diferente. Esse processo de conscientização ali. Exatamente. E o espelho, né? Porque como me vê dentro desse processo, ela me vê bebendo água, ela bebe muita água. Então, ela me vê vivenciando a prática de atividade física e me alimentando bem. Então, ela é uma criança que gosta de comer salada. Não todas as verduras, mas ela adora tomate, ela come cenoura, mas porque ela vê isso. Então, mais do que falar sobre coma bem, pratique exercício, é você mostrar que aquilo ele traz um retorno positivo. Então, eu acho que é exemplo, né? Vamos usar aquela máxima, né? O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta, exatamente. É verdade. Não adianta só falar, né? Não como salada, menino, mas será que eu tô comendo salada em casa? Né? Isso é muito forte. Isso é um exemplo. E assim, criando hábitos saudáveis já desde a infância, né? E como o ambiente, né? Quando a gente traz a questão da psicologia, nos molda, né? E faz com que, de fato, a gente crie esses hábitos ao longo da nossa vida, né? Durante a nossa vida. É verdade. Tudo volta para... Tudo interligado, né? Tudo interligado, né? Muito bacana. E aí, seu Alexandre, você enquanto educador físico, que ama também a atividade física, me diga como é que a gente pode equilibrar, conciliar essa correria do final do ano, né? Para que o exercício também ele venha trazer equilíbrio também na saúde mental, também nessa correria, para ajudar a gente a equilibrar esse momento de tanta emoção, né? Esse mês de tantas atividades, tantas festividades também. Exatamente. A gente já vive numa rotina que ela é bem dinâmica. E quando chega nesse mês de dezembro, parece que o dia tem que ter 48 horas ali. Mas aí é aquele momento de organização. A gente precisa organizar a rotina, colocar esse exercício físico dentro dela, porque a gente sabe que ele é muito importante para a questão da saúde emocional, né, ali, porque justamente está no momento de mais estresse, muitas vezes pelas confraternizações, ali até acaba dormindo até um pouco menos, come mais, né, Milena, nesse momento de confraternizações, que é muito bom, assim, é um momento de se confraternizar, de estar em família, estar com os amigos, familiares, mas que o exercício físico ele vai ser fundamental, ele é indispensável nesse momento, tanto para que a gente possa, de fato, reduzir o dano ali a nível emocional, quanto também nessa questão mais biológica, calórica ali, tá? Então, o que é que a gente sabe hoje? Muitas vezes a gente não consegue manter uma rotina de exercício físico durante 1 hora, principalmente nesse mês de dezembro, devido a tantos compromissos. Mas será que a gente não consegue 15 minutos? 15 minutos? E a gente já sabe que esses 15 minutos hoje eles são benéficos. Então, se a gente vai ter aquela confraternização, que sabe que vai ter aquele chocolate, né, Milena? Chocolate gostoso ali. Panetone, chocotone, né? Tantas coisas. Uma pizzazinha se for à noite, né? Um pouquinho de vinho que faz bem também. Então, se a gente faz exercício físico antes, a gente já prepara o corpo para receber aquilo. Eu melhoro essa captação de glicose, tá? Então, eu consigo reduzir esse dano. Então, é muito importante que a gente consiga, de fato, tirar ali 15 minutinhos, reservar, para que a gente possa fazer essa prática de exercício físico. Isso é muito importante. Não só para benefícios ali, seja ele emocional, seja ele físico, quanto para essa manutenção do hábito, que é mais difícil. Se a gente deixa o exercício físico, não, essa semana está muito corrida, eu vou deixar o exercício físico para lá, a gente sabe que a gente está desconstruindo todo um hábito ali, construindo uma nova rotina. Vai ficar ainda mais difícil quando tudo isso passar, eu voltar a fazer exercício físico. E algo que é tão importante, que a gente já falou aqui, da questão da mãe de Milena, né? Que hoje inicia
mas que iniciou até de forma um pouco tardia, poderia ter sido antes, mas também era outra cultura, era outra conscientização. Tá? Mas aí, essa parte tão importante, ela não pode ser deixada de lado agora nesse mês de dezembro. A gente tem que prestar atenção. Se eu não consigo 7 vezes, vamos lá, 15 minutinhos, pelo menos 5 vezes na semana. Vamos largar o sábado e domingo. Vamos deixar um pouquinho de lado, né? Preciso viajar com a família às vezes. Mas tem que ser feita essa manutenção da prática de exercício físico, tá? 15 minutos. Tenta fazer um treino mais intenso, já que o tempo vai ser menor, para que a gente possa ter um benefício melhor. Mas há estratégias que a gente possa utilizar sim, para que a gente possa reduzir. Você falou dessa questão dos 15 minutos, né? Geralmente a gente se cobra tanto, dizer, mas meu Deus, só fiz 15 minutos, não vai dar tempo, então é melhor nem fazer, porque é muito aquela, não sei se cultural, mas de achar que 1 hora de exercício é o que de fato vai lhe dar qualquer tipo de retorno, né? Qualquer tipo de resultado. E os 15 minutos você está dizendo que sim, já ajuda. E a chave é o seguinte. A gente está num dia ali bem corrido, uma rotina bem difícil. Aí você conseguiu aqueles 15 minutos. Você fala assim pro cérebro, tá? Hoje eu consegui. Tá? Já é trabalhando, né? Não importa o que aconteça, eu vou ter esse meu tempo para fazer exercício físico. Eu consegui. Do que a gente deixar de lado. Porque no outro dia vai ser difícil também. Ah, não, hoje eu não vou. Daqui a pouco são 4, 5 dias. Numa semana de 7. Ah, só tem 2 dias agora. Pra quê? Segunda-feira eu reinicio. Aquela velha segunda-feira. Segunda-feira eu reinicio. Então, é muito importante naquele dia você mostrar para o seu cérebro que você conseguiu. Tá? Você ganhou naquele dia para ele. Porque para o corpo é melhor que não faça. É verdade. Sempre o melhor cérebro ele quer ficar descansando, né? Na zona de conforto, né? Na zona de conforto. Exatamente. E aí mostrar para ele que naquele dia você conseguiu manter aquele hábito e que no final isso vai ser muito benéfico. Você vai sentir de fato esse benefício, esse prazer. Tá? E vem aquela sensação muito boa, sensação gostosa, eu consegui, estou me sentindo bem, reduzir meu estresse. Durante o exercício físico, a gente consegue manter a atenção ali durante o treino, ter aquele momento presente que eu consigo. Tá? É muito difícil a gente tá treinando, principalmente em alta intensidade, e tá pensando naqueles boletos lá de casa, nos compromissos pós-exercício. Você tá bem focado ali, a mente tá ali naquele momento. Pelo menos quando eu tô praticando atividade física, é o único momento que eu me desconecto do celular. Sim. Eu não lembro que eu preciso olhar para o celular durante aquele de 40 minutos a 1 hora. Isso. Eu não tenho a ansiedade de buscar pelo celular, como é, porque o celular hoje ele é um complemento nosso. Então a gente não consegue mais uma extensão do nosso corpo. E tudo certo, a gente é um novo momento que a gente está vivendo e a gente precisa. Mas quando eu estou na prática de fato do exercício, que eu entro ali e digo, não, agora eu me conectei, eu costumo dizer, eu passei da catraca, acabou, né? Eu não lembro do celular, então você vê o impacto positivo que isso traz pra gente. Então, a gente vê muito na questão do final do ano, pegar o que o Alexandre falou, já estou entrando aqui nessa discussão, mas não tenho tempo, mas eu acho que é muito do que você coloca enquanto prioridade para você naquele momento. A gente tem um dia de 24 horas e a gente precisa elencar essas prioridades. Então, se eu não estiver bem, eu não consigo dar conta de todo o resto. Então, para que eu dê conta de todo o resto, para que eu dê conta de filho, casa, maridos, pais, porque a gente tem alguns pais mais velhos que a gente precisa cuidar, trabalho, que consome nossa maior parte do tempo. Se eu não tiver fisicamente, principalmente hoje, emocionalmente bem, eu não dou conta. Então, eu preciso ter esse processo. Então, se eu não me coloco como prioridade, e aí é como aquele clichê do avião que sempre diz, quando o avião está para cair, qual é a ordem de comando que você tem? Coloque sua máscara de oxigênio para depois você salvar. Então, você precisa se salvar para você poder salvar o outro. Então, o exercício físico é algo assim, vai além de uma questão estética, vai além de você querer emagrecer ou você querer ganhar um pouco mais de massa. Ele precisa existir. Assim como a gente precisa ter nossas necessidades fisiológicas, assim como a gente precisa escovar o dente de manhã, assim como a gente precisa tomar banho, o exercício físico ele precisa ser entendido dessa maneira. E assim, é muito importante quando a Alexandre estava trazendo a questão dos 15 minutos, né? Principalmente agora em fim de ano, que é esse mês de dezembro. O quanto é importante a gente fazer metas realistas, né? Então, eu preciso ter metas que condizem com a minha realidade. Então, durante essa semana, eu tenho confraternização do meu trabalho, da minha família. Que tempo eu consigo? Eu consigo ali na hora do almoço? Eu consigo ali fim de tarde? Não? Então, é super importante o que Milena traz também. A questão da prioridade. Juntamente com as metas realistas. Porque muitas vezes a gente acaba querendo
abraçar o mundo e a gente não consegue. A gente também precisa de algumas limitações até para a nossa questão de saúde mental. Isso mesmo. E falando, né, o quanto que de fato os três aqui, né, estão muito interligados, né, o emocional com a questão alimentar, também envolve o emocional, a questão da educação. Tudo relacionado. Né, tudo é muito relacionado. Quando você trouxe pra gente a questão do telefone, né, isso é muito importante, porque de fato ele é um anexo, né, ele é um complemento nosso, assim. E muitas vezes no exercício, quando eu fazia, né, que eu preciso voltar, né, 2025 tá chegando É a aí. meta 2025. É a meta do Com 2025, certeza. é a meta. Acho que desde que eu conheço o menino, né, que eu disse, não, eu vou fazer. Essa meta, mas a gente Fiquei vai chegar naquela, lá. vai chegar lá. Fiquei naquela de idas e vindas. Por isso que eu conheço tanto esse processo aí, que o corpo tá cansando, não quer ir mais, enfim. É difícil, É né? difícil, Não é um processo fácil, né? Não é não fácil. Por isso que o hábito ali é a chave principal. Principal. É, Preciso e quando construir você aquele hábito pra precisa automatizar o manter, né? processo. E falando na questão do telefone, o quanto que ainda tem pessoas que não usam, e talvez por isso seja tão levado para o sofrimento a questão do exercício. Leva o telefone, celular, tá na academia, é o tempo todo ali com o telefone, volta pro telefone e tenta fazer qualquer tipo de exercício. Eu acredito que nem faz direito o exercício, né? A mente não consegue ali relaxar, não consegue usar talvez como um momento de prazer, né? E esse cuidado que a gente precisa ter também com as redes sociais nesse período, né? Que é o que vocês colocaram aqui. A gente se compara, a gente acaba querendo, se cobrando muito mais e não cuida nem da saúde mental, nem do corpo, muito menos da alimentação, né? Porque a gente fica olhando ali, você quer comer tudo que tá ali, enfim. E assim, a gente também tá falando de uma sociedade que cobra que a gente faça 10 coisas ao mesmo tempo. Isso. Então, se eu tô na academia, eu tô fazendo minha atividade física, mas eu posso resolver um assunto, eu posso mandar mensagem, só que não, né? O nosso cérebro, de fato, precisa parar para se concentrar naquele exercício, naquela atividade. E assim, as redes sociais, ela vem com um benefício muito, muito interessante pra gente, né? A gente tá aqui, conhece o mundo, a gente tem acesso a várias informações, mas é super importante a gente ter essa divisão de tempo para as redes sociais. Se eu estou praticando atividade física, é o meu momento de autocuidado. Então, eu preciso, de fato, estar ali, permanecer naquele lugar, né? E dividir os meus horários para as redes sociais. Porque rede social é bom, né? Muito bom, muito interessante. Mas, dependendo do nosso uso, acaba nos adoecendo também. Precisamos dominar, não ser Exatamente. dominados É isso pela aí. tecnologia. E falando do telefone, o telefone traz um dado muito interessante. Que quando nós perguntamos o motivo pelo qual as pessoas não fazem exercício físico, qual o primeiro motivo que leva as pessoas a não fazer exercício físico? Não tem tempo. Não tem tempo. E a gente vê que as pessoas passam muito tempo No telefone. No telefone, Muito verdade. tempo gasto ali no telefone. Nas redes Ele sociais. traz esse dado muito interessante. Aí a gente volta para aquilo que a Milena falou. Então é falta de prioridade. É O isso. tempo a gente tem. Falta apenas prioridade. E dentro desse processo vão ter aqueles dias muito bons e vão ter aqueles dias não tão bons. E também tá tudo certo. Tá tudo certo. Então vai ter um dia que você vai conseguir ter uma alimentação, né, bem organizada, não restrita, mas dentro do que você se planeja, sem tantos excessos. Vai ter um dia que você vai estar super bem na prática da atividade física, você vai conseguir, inclusive, passar desses 40 minutos, passar dessa 1 hora, porque teu corpo está disposto, tua mente está disposta àquilo. Mas vai ter dias que 15 minutos vai ser um sofrimento. Vai ser uma luta. Vai ter dias que você vai querer aquele consolo afetivo, aquela questão emocional. Queria tanto chocolate hoje, porque vai acalmar meu coração, vai me dar um prazer. E também está tudo certo. Eu acho que a gente respeitar o que o corpo da gente traz. Mas dentro disso entender que tem essas questões que precisam ser trazidas e colocadas como prioridades. Porque a gente precisa se colocar nesse lugar enquanto prioridade dentro da nossa realidade. Então, a minha realidade é essa e dentro da minha realidade o que é que eu posso fazer para que eu tenha essa prioridade? Então, acho que é por aí que a gente... E é bom enfatizar também, Milena, uma coisa bem interessante, que assim, a gente falou sobre exercício físico, que é algo estruturado ali, fui lá, está programado aquele exercício. Mas tão importante quanto são justamente nossas atividades diárias. Então, eu chego no meu trabalho, é um 3º andar, vou de escada ou vou de elevador? Vamos optar pela escada. Isso é uma constante nossa Então, aqui. Exatamente. Mudanças que a gente vai construindo no dia a dia, que é tão importante quanto. A gente acaba metrificando isso aí e monitorando quando a gente fala de pelo menos 10 mil passos diários. Então, isso é uma meta muito boa. Né? Eu consegui ter ali um relógio, um smart ali que consiga mostrar isso. Né? Tá? Quantos passos eu dei naquele dia? Será que eu fui uma pessoa ativa? Quanto tempo eu passei ali sentado?
Será que a cada 1 hora, pelo menos, eu me levanto? Uma circulada. E isso é importante, até para a nossa saúde mental. Para ficar mais criativos. E aí eu não sei de Grazi, né? Mas eu acredito que também a gente passa a maior parte sentada aqui, né? Sim. Tem o elevador, quem não conhece a secretaria, temos o elevador. Eu, particularmente, não ando muito de escada. Já começava a começar, né? Eu costumo dizer que essa escada ela não é normal, ela é diferente das outras. Mas, de fato, é muito aquilo, né? Escolher é a redução de danos, né? Que você está colocando muito isso pra gente. A questão da água. A gente, como a gente, parte das pessoas trabalham muito fora, né? Ou então sentado. Então, se a gente não tiver o hábito daquela garrafinha ali do lado, dificilmente a gente vai lembrar de pegar o copo e ir até o espaço onde tem a água para a gente estar bebendo. E para além, monitorar a quantidade de água que porque a gente precisa beber a água, a gente tem que ter, existem cálculos e tudo mais que a gente faz a partir do peso, quanto é que a gente deve estar ingerindo de água por dia, e isso é fundamental, isso é remédio, são doses homeopáticas que a gente precisa usar diariamente, então eu não posso negligenciar com a água, preciso beber água. Então, se é mais difícil para mim me levantar para encher o copo de água, então vamos botar uma garrafa, é como subir a escada, vamos montar. Outra coisa que eu brinco muito, como a gente está muito dentro do espaço de trabalho, é o que é que eu tenho de oferta visual na questão alimentar sobre o que tem naquele espaço. Então, o que é que a gente tem muito no nosso trabalho? Doces, né? Jujuba aqui, meu Deus, aqui, gente. Então, em sua maioria, são alimentos ricos em açúcares, carboidratos simples, que não traz um benefício. Então, se a gente mudar essa ótica, se a gente começar a levar para os nossos espaços coletivos alimentos mais saudáveis, frutas, por exemplo, dificilmente a gente vê frutas, né, nos nossos ambientes de trabalho, porque não é comum. A nossa cultura é correr atrás do açúcar. Então, são pequenas coisas, são reduções de danos que a gente pode estar fazendo, que não precisa ser aquela estrutura, aquela super dieta montada, que você tem uma pessoa que vai lá lhe organizar. Às vezes nem necessariamente precisa isso, ou então tem uma super academia, tem uma estrutura com um personal. Não, o que é que eu posso fazer com a possibilidade que eu tenho? E aí a gente consegue ter um impacto, sim. Eu digo isso porque eu sou... Há anos que eu pratico atividade física, há anos que eu busco ter uma alimentação saudável. E dentro desse processo eu já tive várias fases, várias etapas. Então, já tive uma fase que eu estava extremamente focada em ganho de massa muscular, em redução de gordura corporal, uma alimentação extremamente restrita no sentido em que eu pesava, de fato, o que eu ia comer a cada refeição. Eu saía com uma bolsa só de marmita da alimentação. Grazi já me viu nesse processo, nessa fase, né? Eu saía com as refeições, tudo divididazinhas. Hoje eu estou numa fase mais tranquila. Hoje eu digo que eu me alimento bem. Eu não faço aquela dieta calculada, mas eu busco ter uma rotina alimentar saudável. Mas são fases. Pode ser que para 2025 eu traga uma meta que voltar a fazer dieta com questão calórica, com questão balanceada nesse sentido, e pesar e sair de marmita novamente. Enfim, aí é como a gente vai estar trazendo esses nossos desejos, essas nossas metas para a nossa realidade do dia a dia. Fim de ano também é um momento de reflexão, de planejamento para o próximo ciclo. Que práticas ou hábitos vocês sugerem para os nossos ouvintes para eles adotarem, né? Não somente agora no final do ano, mas também para 2025. E aí eu queria ouvir cada um de vocês, assim, quais os hábitos que vocês trazem para a gente. Quando a gente fala de questão de saúde mental, né, como já foi dito aqui, durante esse ano de 2024, a gente faz uma reavaliação de como foi esse ano. E quando a gente pensa sobre 2025, a gente está falando sobre uma incerteza, né? E a incerteza acaba nos deixando inquietos e inquietas. Mas é super importante a gente dar uma atenção maior para a questão de saúde mental. E como é que eu cuido da minha saúde mental? Apenas com psicologia? Apenas com psicólogo? Não, né? Sabe, quando a gente vê assim, não é... Me perdi. Não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico. Sabe, quando a gente vê assim, não é terapia, mas é terapêutico, então são pequenos hábitos que a gente, de fato, pode colocar, né, durante o nosso dia a dia. Então, ter esse olhar da nossa saúde mental, de começar a praticar, falar um não para as pessoas, que eu sei que é algo que acaba adoecendo muito, né? Eu consigo perceber muito nos meus atendimentos, a gente começar o hábito de falar não. E falar não é ser egoísta, né? Pelo contrário, é a gente se cuidar.
né? Então, ter o hábito de escrever sobre o que a gente sente, né? Eu gosto muito de falar com os meus pacientes sobre a questão da escrita. O quanto a escrita é terapêutico. Depois de um dia cansativo, desgastante, eu vou escrever sobre o que eu sinto. E quando eu escrevo, eu começo a perceber o que é que eu estou sentindo. E eu começo a perceber maneiras de fato, de eu começar a ter essa mudança, né? A questão da prática da atividade física, da alimentação saudável, de um hábito de leitura é super importante, de frequentar ambientes que nos fazem bem, né? Uma praia, que eu sei que é bem relaxante. Então, isso acaba se tornando terapêutico para a gente em 2025. Mas não precisa esperar chegar 2025, né? Em 2024 a gente já pode colocar em prática também. Grazi, isso que você falou é muito importante, essa questão de escrever. Eu me lembrei agora de um estudo que mostrava de pacientes que estavam em processo de tratamento. E aí eles começaram a escrever sobre o propósito que eles queriam ainda conquistar assim que tivessem ali recuperados. E ele mostrou que aqueles que relataram, aqueles que escreveram, tiveram ali uma recuperação mais rápida do que aqueles que não escreveram. Então, assim, dá para visualizar que o X da questão é você ter muita clareza de onde você quer ir, você quer chegar. Sim. O corpo, ele compreende isso, né? A mente acaba compreendendo que você quer ir até ali. Foi daquela história, quando a gente não sabe para onde vai, né? Qualquer caminho serve, né? Então, a gente ter a clareza de onde eu quero chegar é muito importante. E aí a gente entra naquela questão das metas, que elas precisam ser metas ali realmente alcançáveis. Não dá para fazer uma meta, né, tão grande. Construa pequenas metas para que você possa ir cumprindo cada uma delas até chegar a uma meta talvez maior. E aí a gente fala muito em hábito angular. Escolhe ali talvez 2 ou 3 hábitos que já vão começar a te levar para aquele caminho. E daquele hábito, outros hábitos vão surgir. A gente pode falar em talvez começar em alimentação. Esse ano, né? Eu quero introduzir me alimentar frutas talvez, na minha, talvez eu não frutas. coma. Então, introduzir algumas na refeição do meu almoço. Eu costumo dizer isso em casa. Então, meus meninos, os mais velhos, né? Não gosto de comer salada. Eu disse, comece por alguma. Então, escolha uma. Porque não precisa você montar um prato daquele como... Exato. Eu gosto de montar um prato que metade do meu prato é de salada. Eu não vou dizer a você que eu amo comer salada. Mas hoje eu tenho a consciência da necessidade daqueles nutrientes. Então, eu como. Então, mas para quem não tem essa compreensão ainda, então, começa pelo tomate. Um exemplo, estou dando assim um exemplo. Não, hoje eu vou começar a experimentar, vou botar alguns tomates no meu prato. Amanhã eu vou botar um tomate com alface. Amanhã eu vou colocar um pouco mais de cenoura. Então, são pequenas coisas que a gente pode ir fazendo e que, por mais que a gente pense que não tem impacto, tem um impacto gigante na nossa rotina. Muito grande. Então, se a gente começar... Tem pessoas que não comem fruta, por exemplo. Então, a partir de então, eu vou botar uma fruta no meu dia. Eu vou escolher, talvez, uma fruta mais... Principalmente comum, porque às vezes o dia é muito corrido e a gente tem que sair. Uma banana. Uma banana é um alimento super simples, que você não precisa ter uma estrutura de condicionamento. Coloca lá na sua bolsa, você consegue... Em qualquer lugar você consegue comer uma banana. Em qualquer lugar você consegue comer uma maçã, por exemplo. Então, são coisas que é extremamente possíveis. Então, nada isso foge de uma realidade de quem quer que seja. Então, a gente consegue ter essa rotina. A água, por exemplo, a água é acessível a todo mundo. Então, são essas pequenas metas, pequenos entendimentos que a gente deve fazer para início de um ano, que essa questão é muito simbólica, né? Vamos sair de 2024 para 2000. Essa mudança é só um dia para o outro. Isso, então, é o que acontece todos os dias. Mas a gente traz um peso muito grande para isso. Então, a gente traz uma simbologia de carregar 365 dias para a virada de mais 365 dias. E é só um anoitecer e um amanhecer. Então, a gente tentar trazer isso de uma maneira mais leve, trazer metas, como o Alexandre trouxe, trazer metas possíveis, que isso dá, gente. Dentro da nossa realidade, todo mundo sabe que dá. Suela, a gente vai começar a cobrar, inclusive, para subir as escadas aqui, né? Por favor, vou. Quando eu ver ela no elevador, suba a escada, vai ser. Quando a gente vê ela no elevador, a já gente vou vê, começar cadê? agora. Não ia ser a escada, então vamos para a escada. Vou colocar meu esposo também, Matheus, já se prepare, vai também, vai os dois, né, subindo. Vamos para a escada, porque dá e é possível, a gente vai ficar ali observando, ali policiando. Então são essas coisas que a gente tem que deixar, fazer com que 2025 não carregue tanto essa carga, que naturalmente a vida já traz esse peso pra gente de maneira querendo ou não. Então,
buscar pequenas coisas do dia a dia. Então, hoje, o que foi que eu consigo fazer? Hoje eu tenho tais atividades. Será que eu consigo acordar um pouquinho mais cedo para fazer uma caminhada? Ou será que no final do dia eu consigo fazer esse momento? Então, são esses ajustes que eu acho que é possível a gente fazer dentro da nossa rotina do dia a dia para essa mudança de ciclo, né? De mais um ciclo de 2024 para 2025. É muito bom esse momento de encerramento de ano que a gente tem essa possibilidade de refletir. Mas só tem que ter cuidado com o que a gente está projetando. É isso. Né? Às vezes as pessoas querem muito resultado e não constrói rápido, o processo. Né? E rápido. É como a Grazi disse, é a sociedade do imediatismo, né? Eu quero emagrecer, mas eu acho, qual é o caminho mais rápido? Usar alguns medicamentos, Isso, né, que fazem isso acontecer, que é muito, exatamente. Porque é muito comum agora, final de ano. Não, mas o processo agora eu vou é tão gostoso. 7 vezes. O processo a gente gostoso. viver o processo é tão gostoso, porque vai além da questão, a gente está falando aqui de emagrecer, de voltar, mas vai além disso, né? Quando você quando você chega numa atividade, quando você passa o seu dia, você dizer que eu fiz o exercício hoje, poxa, isso te traz uma força para além da prática. Sensação Isso te muito coloca boa, né? numa disciplina de que se você conseguiu aquela barreira que era algo tão difícil, você consegue outras. Eu acho que a prática de atividade física também traz para a gente um entendimento de uma concentração para outros processos, para outros âmbitos da nossa vida, para a disciplina de outras coisas, inclusive para trabalho. É uma meditação ativa. É uma meditação ativa, exatamente. Ajuda muito. Porque só quem tem isso quanto hábito entende de fato o que eu estou falando. Que é muito comum agora. Porque não é terapia, mas é Mas é terapêutico. Final de ano as pessoas fazem assim, mas agora eu quero treinar 7 vezes por semana, quero correr uma maratona no final de ano, vou começar já a minha dieta cheia de restrições, quando na verdade não faz nenhuma hoje. Mas quer já começar cheio de restrições, né? Eu vou começar a fazer meditação agora todos os dias, vou para a igreja 3 vezes na semana. Ele não fez nada disso esse ano, mas próximo ano ele quer fazer tudo isso. Tá tudo no caderno. Tá tudo no caderno dele. A escrita, né? Como é importante. Então é importante ele criar essas pequenas metas. E dessas pequenas metas que ele for atingindo, ele vai criando outras. E não já construiu aquele resultado lá na frente. Constrói o processo. Constrói o processo. E como é importante, né? Eu sempre trago essa palavra, validação. A gente muitas vezes não consegue validar o que a gente já construiu. A gente se vê no futuro fazendo um monte de coisa, mas a gente não se volta para o presente. E o que é que eu fiz, né? Quando a gente não valida, a gente acaba adoecendo. A gente acaba se comparando. E a sociedade, né, nos pressionando. Então é super importante a gente levar essa palavra para 2025. Validação. Vamos validar os nossos processos para conseguir os processos futuros também. E aí, né, eu acho que tudo que vocês falaram, assim, traz muito que o movimento, ele de fato é vida, né? Vida. Movimento é vida. Você precisa se movimentar para cuidar da sua saúde mental, para cuidar da sua alimentação, se movimentar muito mais para cuidar do seu corpo, né? E de fato a gente precisa se movimentar. E tô me dando saudade, inclusive, de treinar, que eu lembro que tudo vocês falando aqui de treinar da alimentação saudável, eu já tem uma resposta emocional, né? Isso, já tá me dando essa resposta que eu disse, nossa, era muito bom essa sensação no final do dia que você tinha, poxa, eu consegui me vencer, né? Eu venci a mim mesmo. E eu ficava muito nesse pensamento. É recompensa. Isso, era muito. Recompensa, eu consegui. E às vezes o teu dia nem foi tão bom, foi cheio de coisa, né? Quando você diz, aquela... Mas eu fiz o exercício. Mas o exercício me levou a me alimentar bem. Isso. Você se sente leve, né? Que já muda até o pensamento. Com certeza. Com certeza já sai que diferente, já sai mais otimista, pensando em coisas sua diferentes. mente fica mais leve, né? E é real, você consegue... viu, gente? É real. É muito real. Voltar, meta 2025. Bom, gente, terminamos, né, o nosso episódio de hoje. E como foi maravilhoso estar com vocês, sabe? Foi uma honra de verdade. Agradecer demais por vocês estarem conosco, por ter dedicado esse tempinho no final do ano, que foi uma correria também pra gente conseguir. Demais. Mas agradecer demais, foi bem corrido, né, pela disponibilidade. Obrigada. Queria deixar esse momento agora para vocês agradecerem, deixar talvez alguma fala aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que também são profissionais e também é a população que nos acompanha. Aí eu queria deixar esse espaço aberto para vocês e agradecer mais uma vez. Obrigadão. Começar por Grazi. Eu quero agradecer mais uma vez, né, pelo convite. Eu sei que esse fim de ano acaba sendo bem corrido, né? Tivemos que fazer várias readaptações, mas estamos aqui, né? É super importante a gente ter uma atenção maior para a nossa saúde mental, né? E esse espaço aqui é um espaço muito rico e potente para a gente discutir sobre. A palavra de fato que eu quero levar para vocês, né, é a validação que eu acabei de falar.
como é muito importante, e eu estou na ponta, eu consigo perceber, né? Que a gente possa validar os nossos processos, que a gente possa entender nossas limitações, e que tem dias e dias, e que a gente precisa, de fato, vivenciar um dia de cada vez, né? A gente não pode atropelar os nossos processos, né? Passar por esse processo é difícil, não é fácil, né? Mexe com muitas dores, inquietações, mas é super importante. E que a gente cuide mais ainda da nossa saúde mental. Que a gente possa ter, de fato, esse comportamento de autocuidado, de se autocuidar. Quando a gente fala de cuidado, a gente fala de um cuidado como um todo. Físico, mental, emocional. E que, de fato, a gente se coloque como prioridade. Já iniciando nesse finalzinho de 2024 e continuando em 2025. E já quero desejar também para vocês um Feliz Natal e um ano novo aí cheio de prosperidade, de muita paz, amor. Também. Autocompaixão, né, Graça? Exatamente. É verdade. A autocompaixão é importante. E também a gente vai sentir tristeza também, né, minha gente? E tristeza, Tá tudo tudo certo, Ansiedade. frustração, ansiedade Verdade. e tudo certo. E vamos nos emocionar, porque viver é se emocionar. Eu vim aprender que tristeza é importante porque eu assisti divertidamente minhas filhas. Olha aí, tá vendo? Eu Isso é digo a certeza. Mariana, de vez em quando, ela diz, mãe, eu estou muito, graças a Deus, de vez em quando minha menina tem umas pérolas, ela diz, mãe, eu estou muito entediada. Eu disse, que bom, filha. Tédio Que faz bom, parte. que bom. A gente precisa, em algum momento, ter tédio. Pra gente entender. Inclusive, a gente começar a gostar da nossa companhia. Porque Sim, o tédio faz que você olhe pra você mesmo e dizer, mas eu também sou tão bom. É tão bom estar comigo mesmo. E aí eu sempre trago isso pra ela. Quero te agradecer também pelo convite. Adorei esse momento. Que bom. Estou à disposição para vir mais vezes. A você e a certeza. toda a equipe aqui pela acolhida. O que eu queria deixar para 2025 é algo que eu trago para mim. E aí eu vou usar uma fala que Grazi trouxe também. Eu acho que essa questão da prioridade. Eu estou vivendo um momento em que familiar, com o adoecimento dos meus pais, em que eu olho para eles, eu sei que eu tenho a necessidade do cuidado, mas eu tenho que me colocar enquanto prioridade para que eu possa dar conta deles. E quando eu falo a prioridade, eu não falo a prioridade do egoísmo, que aí também foi o que Grazi falou. E eu estou muito tranquila em relação a isso, porque a prioridade que eu trago não é a prioridade do egoísmo, mas é a prioridade de eu estar o máximo possível bem para eles. Então, para que eu esteja muito bem para eles, eu preciso estar bem comigo. Então, para 2025, eu trago essa reflexão, que a gente tem esse processo de se colocar enquanto prioridade. E a prioridade do dia a dia. Então, a gente está falando aqui muito porque é inerente à nossa profissão, né? A alimentação, a prática da atividade física. Hoje, praticar atividade física é minha prioridade. Buscar me alimentar bem é minha prioridade para que eu dê conta das pessoas que precisam de mim e dos processos do trabalho, enfim, que precisam de mim. Mas dentro da tua rotina, o que é uma prioridade? É fazer uma caminhada, é ouvir uma música. São essas coisas que você precisa colocar. Se você não fizer isso, você não consegue dar conta. Se você não entender esse processo, esse é o meu ponto de vista, a gente não consegue seguir. Então, para 2025, eu trago para mim e para os meus e se eu posso dar algum conselho, se coloque quanto prioridade, faça no seu dia algo que te dê prazer, por mínimo que seja, mas faça algo que te dê prazer dentro de metas possíveis, pequenas e alcançáveis. E um Feliz Natal a todos e um Feliz Ano Novo, que 2025 seja um ano abençoado pra gente. Uma coisa importante, né? Você falou agora a questão do amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, primeiro eu preciso me amar para conseguir transmitir aquilo para o outro. Exatamente. E isso é bem importante, das prioridades. Eu tenho uma regrinha hoje que eu faço assim, tá? É Deus, eu, família e aí o mundo. O mundo tá ali, meus familiares, amigos, né? Pessoas que eu convivo do trabalho. Então, eu primeiro preciso estar bem. Eu só consigo dar ao outro aquilo que eu tenho. Exato. Eu não consigo ofertar aquilo que eu não tenho. Aí hoje eu tenho essa regrinha, né? Deus, eu, família, mundo. Tento sempre conviver dessa forma ali, trazendo esse equilíbrio. É isso. Que bom. Você citou, né? O próprio Jesus ensina, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Ele ali tá nas entrelinhas dizendo, você precisa se cuidar, você precisa se amar, né? E a gente se ama se cuidando. Para que você ofereça ao outro o melhor. Exatamente. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês. Foi mais ótimo. uma vez agradecer, foi maravilhoso. Vamos marcar, assim, vários, tá? Mais Por vezes, favor, certeza. mais vezes, porque foi um papo muito gostoso. Queria agradecer a você que está em casa, no trabalho, nos ouvindo, nos assistindo. Desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Que seja um 2025, seja de muito movimento, Sim. né? De muito cuidado com a saúde, com a alimentação, com a saúde mental. Sim. E agradecer.
né? E dizer que esse papo foi muito bacana. O nosso episódio hoje foi falando sobre cuidando de saúde no fim do ano. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Feliz ano novo. Tchau.